Olá! O tema da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a frase, oração e período, aula de português, tá? E vamos falar sobre os tipos de frases também. Frase, oração e período são fatores constituintes de qualquer texto escrito em prosa, pois o mesmo compõe-se de uma sequência lógica de ideias, todas organizadas e dispostas em parágrafos minuciosamente construídos, tá? Vamos entender, então, o conceito de cada um desses termos, tá? O que é frase? Frase é todo enunciado linguístico dotado de significado, ou seja, uma comunicação clara, precisa e de fácil entendimento entre os interlocutores, seja na língua falada ou na língua escrita. Frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Não é necessário haver um verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado tem um sentido completo. Por exemplo, se eu digo silêncio. Silêncio é uma frase. Silêncio. Mas eu tenho que... é importante a gente saber a entonação. Não adianta nada eu chegar aqui e falar silêncio, silêncio, uma palavra solta. Não, tem que prestar atenção na entonação, no contexto. Se eu chego e digo silêncio, eu quero dizer para as pessoas ficarem em silêncio. Da mesma forma, se eu digo fogo, não. Se tem aquela entonação fogo, as pessoas sabem que está acontecendo alguma coisa. Tem a entonação. Isso daí é uma frase. Pode ser uma palavra somente, mas é uma frase. Exemplos. Esse, né, silêncio, pode ser também. E agora, José? Isso é uma frase? É uma frase. Se eu digo choveu, choveu. Quem escuta entende. Choveu é uma frase, tem um sentido completo, né? Ou se eu digo não sei o que dizer, isso também é uma frase. Essas frases, então, a gente tem que prestar atenção na entonação. E, assim, quando nós estamos falando e quando estamos escrevendo, a gente tem que observar os sinais de pontuação. Porque se não tiver nenhum sinal, as palavras são somente vocábulos. Por exemplo, se eu coloco o ponto de exclamação aqui, tem um sentido completo. Se eu coloco o sinal da interrogação também, tá? Então, a frase pode ser nominal e verbal. A frase nominal, ela é essa frase que não tem verbo. Eu posso chegar e dizer, que dia lindo, não tem verbo, né? Que dia lindo, não tem verbo. E é uma frase? É uma frase nominal. Se eu disser também, e a frase verbal é a frase que contém o verbo. Se eu disser, preciso de você, o verbo. Essa é uma frase verbal, tá? Ou se eu digo, eu gosto de fulano. É uma frase verbal porque tem o verbo, tá? Então é isso, é fácil, né? Frase nominal e frase verbal. Agora, o que é oração? Oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, sem necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal. Esse verbo, por sua vez, pode estar explícito ou subentendido, tá?
A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E essas orações, elas podem ou não ter um sentido completo. Vamos dar um exemplo? Quando eu digo terminamos finalmente o verbo. Essa é uma oração, tá? Se eu disser também, levaram tudo, ou é provável, estamos indo, são todos exemplos de orações. Também, outro exemplo. Os meninos adoram ir ao shopping e depois ao cinema. Oração. O que nós podemos dizer? Nessa oração tem o sujeito e o predicado, né? E podemos notar que essa é uma oração que o enunciado se organiza em torno do verbo. Qual que é o verbo? Tá? Os meninos adoram. O verbo adorar, ok? Uma frase verbal pode ser também uma oração. Para isso, é necessário que o enunciado tenha sentido completo e que o enunciado tenha verbo ou uma locução verbal. Numa frase, ela pode conter uma ou mais orações. Por exemplo, se eu digo, brinquei no parque, que é uma oração. Entrei na casa e sentei-me, são duas orações. Aqui é outra. Cheguei, vi, venci, são três frases. Cada verbo aí tem um sentido completo. Então, são três orações, tá? Locução verbal. Falamos de locução verbal. O que é locução verbal? Locução verbal é a junção de dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e um principal, os quais exercem a função morfológica de apenas um verbo. Isso aí só para entender o que é a locução verbal, porque a gente fala e às vezes é só para dar uma relembrada, tá? Os verbos auxiliares acompanham outros verbos, os verbos principais na locução verbal, e indicam as flexões de número, ou se vai ser singular, se vai ser no plural, pessoa, que vai ser a pessoa, né? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. E o modo, que é o indicativo, o subjuntivo ou o imperativo. O tempo e a voz, tá? Isso aí é o que os verbos auxiliares indicam. Os verbos principais, por sua vez, eles expressam a ideia central da ação praticada, a ação praticada pelo sujeito. Os verbos principais, eles indicam a ação do sujeito, tá? Exemplo, ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Qual que é a locução verbal? Estou lendo. Locução verbal, dois verbos. O verbo auxiliar, qual que é o verbo auxiliar? Estou. Esse é o verbo principal, lendo, porque essa é a ação, indica a ação do sujeito. E o período? O que é o período? Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Ele se classifica em período simples e período composto. O que é o período simples?
O período simples é formado por apenas uma oração, também denominada de oração absoluta. A oração absoluta o quê? Tem o sentido completo. E vamos dar um exemplo. Os professores corrigiram a prova. Período simples, tá? Outro exemplo. Os alunos deixaram a sala. Período simples, tá? Outro exemplo. Estamos felizes com o resultado. Ou seja, todos esses são exemplos de período simples, tá? E o período composto? O período composto ele é formado por duas ou mais orações, tá? O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Período composto. Hoje a noite está linda, vírgula. Por isso os meninos irão ao shopping, vírgula, ao cinema e depois voltarão para casa felizes. Ou seja, período composto, são compostos por 3 frases, 3 ou mais orações, quer dizer, cada oração tem o seu sentido e no período composto uma complementa a outra, ok? O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou locuções verbais. Ok? Querem mais exemplos? Faça como eu pedi. Outro exemplo. Não sei se tenho coragem. Outro exemplo. Comecei a gritar. Exemplo. Comecei a gritar enquanto ele passava. Ok? Exemplos aí do período composto. Vamos falar agora dos termos essenciais da oração. O que é isso? Termos essenciais da oração. As orações são estruturadas em torno de um sujeito e de um predicado, que juntos são denominados termos essenciais da oração. Quanto ao sentido, as frases podem ser. Vamos ver os tipos de frase, tá? Quanto ao sentido. O primeiro tipo de frase são as frases declarativas. O que é uma frase declarativa? Uma frase declarativa é quando se faz uma declaração. E elas podem ser declarativas afirmativas ou declarativas negativas. Quer um exemplo? Exemplo de declarativa afirmativa. José viajou a Porto Alegre. Eu estou afirmando, ok? E outro exemplo. Acredito que o Brasil vai mudar. Declaração afirmativa, tá? Um exemplo de
de frase declarativa negativa. José não viajou a Porto Alegre. Ok? Não acredito que o Brasil vai mudar. Declarativa negativa. Ok? O outro tipo de frase, interrogativas. Interrogativa é quando se faz uma pergunta, quando tem o sinal da interrogação, ok? Exemplo: por que José viajou? Você gostaria de ir ao cinema? Frase interrogativa, tá? As frases imperativas. O que é uma frase imperativa? Imperativa é aquela frase que dá uma ordem. Ela dá uma ordem ou faz um pedido, tá? Exemplo: Maria, coma todo o seu lanche. Eu estou fazendo um pedido ou expressando uma ordem. Outro exemplo: não se aproxime da sala de conferências. Isso é uma ordem, ou seja, não se aproxime daquela sala. Ok? As exclamativas. As exclamativas é acompanhado do sinal de exclamação, tá? E o que é uma frase exclamativa? A frase exclamativa é aquela que expressa um sentimento, tá? Eu posso dizer, que dia maravilhoso, ou seja, eu estou expressando um sentimento. No final dessa frase eu coloco a exclamação, um ponto de exclamação. Eu posso dizer, como elas são maldosas, é uma expressão de um sentimento também, tá? Ou também, como é triste a solidão. Todas essas frases eu colocando um ponto de exclamação no final, ok? E as frases optativas? As frases optativas, elas expressam um desejo. Como que nós podemos dar um exemplo dessa frase optativa? Quando eu digo, quem me dera que o meu time fosse campeão, eu estou expressando um desejo. Ou seja, outro exemplo, que Deus lhe abençoe. Eu estou expressando o meu desejo, tá? Isso daí é um exemplo de uma frase optativa. E por último, tem as frases imprecativas. O que é isso? Essas frases são aquelas frases que expressam uma praga ou uma maldição. Quando alguém diz, vá para o inferno, ou alguém diz, maldito seja aquela que atravessar o seu caminho. Esses são exemplos das frases imprecativas, ok? Então, repassando. Para ficar bem claro, né? A frase, oração, o período são os fatores constituintes de qualquer texto escrito em prosa. E para que haja uma sequência lógica de ideias, né? Esses fatores eles são organizados e dispostos em parágrafos minuciosamente construídos, tá? Então, assim, todos esses termos, eles fazem parte de uma construção elaborada de um texto. Quando nós queremos
fazer um texto, quando vamos escrever um texto, produzir um texto, nós temos que ter em mente o que é uma frase, o que é uma oração, o que é o período, assim, para o nosso texto ficar inteligível, para o nosso texto ficar interessante, para o nosso texto ficar para o leitor, para ele ficar, para que o leitor entenda o texto da forma como nós o estamos escrevendo, porque não é interessante somente que nós saibamos o que estamos escrevendo. Nós temos que saber passar aquela ideia do que nós estamos escrevendo para que o leitor a entenda da forma como ela está sendo passada, ok? Então, essa aí foi a nossa aula sobre a frase, a oração e o período e os tipos de frase. Frase nominal, que é a frase que ela é completa e não tem verbo, e a frase verbal, ok?